que eu falo? Tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e é claro que eu quero falar sobre o Grenal de amanhã, sábado na Arena, válido pelo Campeonato Brasileiro, mas muito mais, um Grenal que vale uma invencibilidade de 2 anos, é isso mesmo, o Grêmio não perde Grenal desde 2018, o Grêmio não perde há 10 clássicos e o Grêmio esse ano jogou 5 clássicos, empatou 1 e ganhou 4. O que tem de diferente quando chega o Grenal? Porque no Grenal, a maneira do comando do Renato desses 4 anos, ela volta a ser totalmente diferente e o que a gente mais tem criticado o Grêmio esse ano é justamente a campanha do Campeonato Brasileiro. A gente olha lá para a tabela, poxa, mas tem 13 times na frente do Grêmio. E a crítica é porque a gente sabe que o Grêmio tem mais qualidade técnica que muitos times que estão na frente. Só que quando chega a Grenal isso muda, porque a maneira, eu costumo dizer que o Grêmio coloca o Grenal no modo avião. O Grêmio entra no Grenal sem tensão, o Grêmio entra no Grenal confortável e o Renato consegue tirar muito mais dos jogadores justamente quando tem o clássico Grenal. É claro que tem ausências sentidas, né? A dupla titular de zaga do Grêmio, que é uma dupla que vai continuar sem perder Grenal, né? Porque Kahneman e Jeromel jogando juntos, nunca perdeu Grenal. Essa dupla nunca perdeu Grenal. Bom, aí eu vou ir por algumas situações. O que é a notícia boa? Maicon e Jean-Pierre estão à disposição do Renato. Bom, o Renato pode optar daqui a pouco, poxa, são jogadores que estão há bastante tempo, posso não começar com eles, mas eu tô apostando que os dois começam jogando. E que o Renato voltaria para o esquema que ele gosta muito, que é o 4-2-3-1. Ele teria ali uma linha de volantes com Matheus Henrique e Maicon, e aí essa segunda linha lá, que é a linha dos 3 jogadores, ele teria centralizado o Jean-Pierre, pela esquerda o PP, pela direita o Alisson, e lá na frente o Diego Souza. Pode ter uma outra dúvida aí também no sistema defensivo, né? Porque na ausência do Jeromel e do Kahneman, naturalmente jogam Paulo Miranda e David Braz. Mas como é que tira o Rodrigues do time depois da atuação dele? No próprio Grenal, que ele mostrou muita tranquilidade, ele mostrou muita segurança, ele não, em momento nenhum, ele sentiu o peso de estar jogando um Grenal, e mais, olha o que fez o Rodrigues no jogo recente contra a Universidade Católica do Chile. Eu não estou falando pelo gol, eu não estou falando porque em determinado momento ele foi ao ataque, ele fez o gol. Não está entre as obrigações, as funções do zagueiro fazer gols. Agora, a tranquilidade que ele jogou, a segurança que ele mostrou em jogadas de antecipação, em jogadas de bola aérea, em jogadas do mano a mano, 1 contra 1, quando ele precisava dar o bote, não foi um zagueiro afobado para fazer faltas. Então, o Renato pode até optar pela dupla mais experiente, tendo o Paulo Miranda e o David Braz. Mas se for pela justiça dos últimos jogos, eu tenho certeza que o Renato não vai ter nenhum tipo de preocupação para colocar no jogo o Rodrigues. E aí nós teríamos o Vanderlei. Eu aposto que o Renato vai jogar com o Orejuela, porque o Grenal, sabe que no último clássico, inclusive pela Libertadores, o Grenal do Beira-Rio, que nós vencemos com o gol do PP, se especulava o seguinte: não, mas o Renato vai começar com o Vitor Ferraz. Mas por quê? Porque o Vitor Ferraz marca mais, é Grenal, é um jogo mais tenso. Só que o Grenal, ele traz uma tranquilidade absurda para o Grêmio jogar, porque o Grêmio encontrou a maneira de jogar o Grenal. Então, mesmo tendo desfalque, não tendo Jeromel, não tendo Kahneman, o Grêmio consegue jogar de uma maneira que o Grêmio encaixa o seu jogo naturalmente, sem se preocupar muito assim. É uma responsabilidade, mas não é uma tensão. A responsabilidade do tamanho do clássico, mas não a tensão, daqui a pouco a preocupação. E eu penso que vá por aí. E aí o pensamento do Renato foi colocar o Orejuela, porque o Orejuela é mais ofensivo. O Orejuela, ao invés do Renato, e aí foi um acerto do Renato no Grenal, ao invés do Renato se preocupar com o que o adversário poderia fazer, o Renato foi lá e levou uma preocupação para o adversário. Ah, eu não vou me preocupar se vocês vão jogar nas costas do Orejuela. Eu vou fazer vocês se preocuparem que precisam marcar o Orejuela. E o Renato acertou nisso. Então eu estou apostando um Grêmio com o Vanderlei, com o Orejuela, com o David Braz, o Rodrigues e o Bruno Cortez. Sim, porque o Bruno Cortez ainda é o titular do Renato. E quando o Renato solta um lado das laterais, e qualquer treinador faz isso, nenhum treinador vai largar os 2 laterais para jogar o tempo inteiro. Só se você tivesse lá na época da seleção brasileira Cafu e Roberto Carlos, que eram caras que conseguiam ir para o ataque e conseguiam recomposição defensiva. Geralmente você solta um e segura o outro. E naturalmente, como o Orejuela é o cara que vai mais à frente, que é o lateral mais agudo, e o Orejuela no time, ele inclusive facilitou a vida do Alisson. O Alisson passou a jogar melhor com a entrada no time titular do Orejuela. É como se ele empurrasse o Alisson. Alisson, vai jogar para o outro lado porque eu vou passar aqui nessa extremidade direita. E aí o Alisson começou a jogar por dentro em determinados momentos, inclusive o Renato troca de posição o Alisson com o PP, o Alisson cai pela esquerda, porque jogou assim a vida inteira no Cruzeiro, e o PP cai por dentro até pela direita. Ou seja, o Orejuela dá uma vitalidade ofensiva maior para o Grêmio. Então se ele vai jogar com o Orejuela, e eu aposto que vai, ele vai manter
o Cortez, porque o Cortez segura um pouco mais em comparação, por exemplo, ao Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa também é mais ofensivo. Então vamos lá, Vanderlei, Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez. Matheus Henrique e Maicon, à frente dele centralizado o Jean-Pierre, pela direita o Alisson, pela esquerda o PP e lá na frente o Diego Souza. Ah, mas o Renato pode mudar? Pode, ele pode daqui a pouco não começar com o Maicon, pela parada que está já de longo tempo, começar com o Lucas Silva. Daqui a pouco ele pode não começar com o Jean-Pierre e dar uma sequência para o Robinho, mas essas são alternativas muito positivas que o Renato tem nesse momento. Porque o Robinho, ele é um jogador, ele é conhecido no meio dos boleiros como um ajeitador de time. Ele não está no melhor da forma física e isso está atrapalhando também o rendimento dele, mas ele é jogador de qualidade. O Lucas Silva é o jogador que dá uma estabilidade de marcação. Então, mesmo que o Renato possa daqui a pouco optar em não começar com o Maicon e com o Jean-Pierre, e mesmo não tendo a zaga titular, eu acredito sim que o Grêmio tem time para novamente pelo menos manter a invencibilidade. Não sei se vai ganhar, Grenal é muito complicado, porque por vezes você não joga bem e acaba tomando um gol no final. Mas pelo menos para não perder, para manter essa invencibilidade, porque se o Renato não perder esse clássico Grenal do ano, não serão só os 11 clássicos na sequência de 2018 para cá, mas será um ano de 2020 altamente conturbado, e o que o Renato vai poder olhar para trás e dizer o seguinte, ó, joguei 6 e não perdi nenhum. E isso é uma estatística absurdamente favorável ao Renato e ao Grêmio nesses 2 últimos anos de confronto com o maior rival, que é o Internacional. Tá bom, galera? Vamos lá então. Vanderlei, Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez. Meio de campo com Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, PP na esquerda, Alisson na direita e lá na frente o Diego Souza, tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Ah, detalhe, vamos para uma live hoje, vamos abrir uma live 9 da noite, pode ser? 9 da noite então a gente fala, aí provavelmente ao longo do dia com mais informações, mais confirmações desse Grêmio para o Grenal de amanhã, válido pelo Campeonato Brasileiro na Arena. Combinado? 9 da noite eu espero vocês aqui para uma live. Aperta o sininho aí para receber as notificações. Abraço, até daqui a pouco!